Como é que você analisa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? A gente ouviu aqui de muitas pessoas, os juristas inclusive aqui, dizendo que não, o Moro vai ser cassado, não há dúvidas. O que mudou, hein? Você está certíssima, Fabiola. Todo mundo ouviu, e ouvimos de vários especialistas, de que a grande tendência era o Moro ser cassado. Agora, isso em função de todos nós sabemos que existe uma grande influência da política sobre as decisões judiciais no Brasil. E o resultado do julgamento está mostrando que o Moro aprendeu a fazer política. Essa fala dele, por exemplo, ele centrou aí agora nos elogios ao Senado, aos senadores, falou inclusive que teve apoio ao Senado, aos senadores, falou inclusive que teve apoio ao Senado. Deu um retorno aqui para mim. Eu não sei se está dando retorno aí. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Agora eu estou te ouvindo. Alô? Eu estou te ouvindo sim, Thales. Eu continuo te ouvindo. Tá. Então, essa fala mostrou, e ele falou que ele teve apoio dos governistas e da oposição, o que é verdade, ele está com razão, ele teve apoio de vários. Ele convenceu os aliados de Bolsonaro, é isso que é importante, mostrar como ele foi fazendo a política. Ele convenceu os aliados de Bolsonaro, primeiro, de que precisava ser defendido, porque depois de condenados, os bolsonaristas, como todos, estariam fracos ante o Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar que os bolsonaristas, antes, tinham largado ele. Mas aí, esse raciocínio conseguiu amalgamar os bolsonaristas. Uma vez amalgamando os bolsonaristas, ele convenceu toda a oposição no Senado. Olha, isso aí enfraquece a oposição ante o Supremo Tribunal Federal e até ante o governo. Depois, levou isso... E a oposição, o Centrão, basicamente, levou isso para o Centrão, e o Centrão convenceu o presidente do Senado. Foi aos poucos, por camadas, até que, inclusive, o presidente do Senado começou a trabalhar para, olha, não podemos enfraquecer o Senado nessa hora, porque significará enfraquecer todos os políticos. O Moro conseguiu reunir na causa dele a causa dos políticos contra o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o ponto decisivo nesse trabalho político do Moro foi o encontro que ele teve com o Gilmar Mendes. O Gilmar mostrou para ele que ele tinha errado e que ele tinha que fazer política. Se você quer ser absolvido, você tem que convencer os seus pares, tem que convencer os senadores, porque lá já começa o problema. O Gilmar disse claramente a ele que, olha, eu sei de todos os malfeitos de vocês, mas agora você tem que explicar que pode ter havido erro, pode ter havido aquilo, mas que existe uma fundamentação técnica e que você tem, mas que sem o apoio dos seus pares você não vai conseguir trazer essa fundamentação técnica. Eu acho que o resultado é isso. O Moro aprendeu a fazer política. E ele está mostrando nessa coletiva isso aí. Ele é, hoje, um senador. Interessante você falar sobre isso, né? Moro aprendeu a fazer política. A gente quer recorrer à questão jurídica, inclusive. Eu queria até colocar um trecho da fala do Alexandre de Moraes, de como ele explicou essa decisão dele, porque foi 7-0, né? Foi por unanimidade. Todos eles foram pelo mesmo caminho. E a gente coloca aqui a fala do ministro Alexandre de Moraes, no qual ele sustenta essa decisão dele. É extremamente rigoroso. Eu digo aqui, ministra Carmen, quase encerrando a minha participação nesse Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que para tristeza de muitas e muitas pessoas, mas encerrando que o tribunal foi rigoroso em todas as análises, seja deferindo a cassação de registro, a cassação de mandato, a inelegibilidade, exigindo provas cabais. E aqui não há essas provas, eu diria mais. Os cálculos feitos, a ministra Isabel Galotti bem colocou, cada voto tem um cálculo. Eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC,
Eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Então, dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para sua família, para sua mulher, para os seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Comportamento do Alexandre de Moraes sendo alvo aí também de questionamentos. Vamos lá, professora Flávia Alessandra, do ponto de vista jurídico, a senhora tem algum questionamento dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Acha que está correto esse julgamento, absolver Sérgio Moro? Bom, vamos lá. Eu acho que tem várias imersões, várias camadas, né, nessa situação. Eu concordo com o Tales, eu vou partir da fala do Tales pensando que há todo um cotejo, há todo um olhar político primeiro para essa questão, e de fato ele se valeu dos pares para encontrar maior, digamos, segurança, maior estofo no trato da circunstância dele. Agora, a gente também precisa pensar que, por mais que nós tenhamos uma análise mais rasa, como público, daquilo que está acontecendo, das informações que nós recebemos, porque muitas coisas chegam por nós à medida em que a informação é aberta, a gente às vezes não tem o extremo detalhe do julgamento, não pelo menos previamente, né? E aí a gente acaba analisando de acordo com notícia aqui, notícia ali, fala de um lado, fala do outro. Num ponto eu concordo com algumas das falas, algumas das partes trazidas pelo Alexandre de Moraes e algumas das coisas que eu já pude observar no voto. Ainda que, particularmente, alguns de nós possam discordar da tomada de decisão, é preciso que a gente entenda por um Brasil cada vez mais sério na tomada dessas decisões e que as decisões sejam cada vez mais robustas, pautadas em provas efetivamente existentes com relação às circunstanciais que envolvam o caso. E me parece que, nesse aspecto, a defesa do Sérgio Moro conseguiu fazer uma construção de que aquilo que vinha sendo imputado a ele não tinha robustez suficiente para levar à cassação de um mandato, que é a pena mais severa que existe para uma circunstância como essa. A gente tem um cargo público de um dos mais altos patamares. Eu gosto sempre de referendar aqui que o brasileiro é muito preocupado com os cargos do executivo, mas os cargos do legislativo têm uma importância absurda. As nossas vidas estão muito mais nas mãos do legislativo, por vezes, do que do próprio executivo. E o Senado Federal é possivelmente, pelo menos a meu ver, o cargo político mais importante que nós temos no Brasil, de maior relevância. Quando alguém consegue ser eleito para esse cargo, ele representa uma camada importante da população, né, que é com ele está. E cassar esse mandato precisa realmente ter provas de que, de fato, houve uma transgressão efetiva para além dos dizeres daquilo que esteja sendo tratado. E me parece que aquilo que foi juntado nos autos não levava, de fato, a uma construção afincada desse uso de poderio econômico. Eu acho que ele conseguiu trazer vieses para justificar todas as tomadas de andamento que ele teve nesse período que foi lançado e ventilado no processo dele. Me parece, a esse turno, e como você bem trouxe, né, Fabíola, foram 7 votos favoráveis. A decisão foi unânime, né? E cada voto teve um contorno e teve um ponto. Eu acho que, desse ponto de vista, quando a gente olha para a legislação, a ideia é manter, de fato, que na dúvida, que na falta de robustez, a absolvição seja máxima. É claro que eu espero essa máxima em todos os tipos de julgados. Havendo dúvida, não devemos condenar. Esse é o primado constitucional, esse é o primado da inocência. Ainda que alguns de nós talvez discordem de um ponto aqui ou de um ponto ali, mas é preciso fazer um olhar técnico para o processo. Até para fim de evitar o que a gente tem visto com outros processos que nós temos acompanhado por aí, né? No afã de condenar, certas circunstanciais foram deixadas de lado e agora a gente está observando certas nulidades que estão derrubando o processo por inteiro. São nulidades de ordem processual, às vezes para o grande público é difícil entender, mas não observar o trâmite do processo na forma da lei processual pode gerar uma ideia de condenação primária que lá na frente será revista, que lá na frente será retomada e que aí o processo todo cairá por terra.